Voltamos e agora nós vamos falar sobre a intervenção NIC de oxigênio terapia. Você sabia que o oxigênio é um medicamento como qualquer outro medicamento? Já parou para pensar nisso? O oxigênio, ele é sim um medicamento e por ser um medicamento, ele precisa de ser monitorizado, ele precisa de ser usado no paciente certo, pelo tempo certo, pela dose certa e da forma correta. E o oxigênio exige alguns cuidados especiais. Por exemplo, primeiro deles, o oxigênio ele não é um gás explosivo, mas ele pode aumentar a potência da chama. Por isso, para todo paciente que faz uso de oxigênio, é extremamente importante a gente colocar na cabeceira do paciente o aviso de que esse paciente está em uso de oxigênio terapia e que é proibido fumar perto desse paciente. Esse paciente em uso de oxigênio terapia precisa de manter a distância de 1,5 metro, no mínimo, de tomadas elétricas e de chamas de fogo. Por quê? Porque caso essa chama, essa eletricidade entre em contato com o gás O2, isso pode potencializar um incêndio. Então esse é um dos cuidados que a gente tem que ter com o paciente em oxigênio terapia. O oxigênio ele também, se usado de forma prolongada e por muito tempo e em dose maior do que a necessária, ele leva à produção de radicais livres que em alto tempo vai levar à destruição alveolar. Então, por isso é importante que o paciente ele seja monitorizado e use o oxigênio somente pelo tempo que for necessário. Vamos lá falar um pouco sobre os tipos de dispositivos que a gente tem de oferta de O2. Independente do que vai ser usado para poder ofertar oxigênio do paciente, você vai precisar, de um sistema de suprimento. O que é isso? O oxigênio ele pode ser reservado em reservatórios de transporte, como por exemplo os cilindros de oxigênio, ou ele pode vir de parede de gases, como é comum da gente ver nos hospitais. Todo hospital você vai ver uma parede de gases em que a gente tem um verde, uma válvula verde, que significa a oferta do O2, uma laranjada, que significa a oferta de ar comprimido, e uma cinza, que significa vácuo, que é usada em uma outra intervenção que vocês vão aprender mais para frente com o professor Pedro. Hoje nós vamos focar na oferta de O2. Então, o que você precisa para poder ofertar oxigênio para o paciente? Primeiro, a fonte, o sistema de bombeamento, que pode ser por parede ou pode ser pelo cilindro de O2, que a gente não tem aqui para mostrar, mas eu acredito que muitos de vocês já viram. Segunda coisa que vocês vão precisar, vem cá. Quando você pensa no dispositivo, quando você pensa no seu reservatório, isso vai ter que sair do seu reservatório e chegar no paciente. Para isso acontecer, você precisa de um sistema de transporte. A primeira coisa, quando a gente fala de sistema de bombeamento de parede, que é o caso de pacientes que estão internados em algum lugar que recebam oxigênio vindo da parede, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer é umidificar esse oxigênio, porque lá vai. O oxigênio ele tem o potencial de ressecar as mucosas do paciente. E vocês viram na primeira aula que a zona de transporte de O2, a zona de condução, ela é responsável por fazer a umidificação desse ar. Então, quando eu oferto o oxigênio para o paciente numa concentração maior que a ambiental, eu preciso umidificar esse oxigênio que é ofertado ao paciente. Então, a primeira coisa que você vai precisar é de um copo umidificador. A gente tem vários modelos conforme os dispositivos que a gente vai usar para ofertar para o paciente. Desse copo que vai ser ligado na fonte de O2, a gente vai precisar de um tubo condutor, que também existem vários modelos, para poder ligar ao dispositivo de oferta de oxigênio. O que é o dispositivo de oferta de oxigênio? É aquilo que vai ser instalado no paciente para levar o oxigênio desde a fonte até ele. E aí existem vários dispositivos de oferta, eu vou mostrar alguns para vocês.
o catéter nasal tipo óculos, a tenda facial, daqui a pouco eu vou abrir, vou mostrar para vocês, a máscara facial simples, a máscara de Venturi, que é essa que vem com todos os cilindros aqui, eu vou ensinar vocês a montar, a unidade ventilatória, bolsa máscara ou ambu, como é popularmente chamado, mas o ambu é só a marca, o nome correto é unidade ventilatória bolsa máscara. E você vai precisar de etiqueta, porque todo o sistema, tanto o copo umidificador como o sistema de oxigênio terapia, precisa ser preenchido com a data, hora e o profissional que instalou. Isso é importante porque existe um prazo de validade para esses sistemas. Normalmente eles são trocados a cada 24, 48 ou 96 horas, a depender da rotina da comissão de infecção hospitalar do hospital. Agora que vocês já entenderam um pouco de forma geral do que é montado um sistema de oxigênio terapia, nós vamos falar de forma específica de cada dispositivo de oferta de O2. Só gostaria de finalizar chamando a atenção de vocês em uma coisa. Todo paciente que está em oxigênio terapia idealmente necessita de ser monitorizado quanto à sua saturação de oxigênio. Isso é um dado importante para avaliar a troca de gases desse paciente, para avaliar se o padrão respiratório dele está melhorando ou não. Agora fica ligado que a partir da próxima aula nós vamos falar de cada um dos dispositivos de oferta de O2.